Ano que vem eu vou fazer 30 anos e é claro que eu tenho alguns arrependimentos, né? Isso é natural da vida, imagino que você tenha também. E não que eu fique por aí me lamentando por essas coisas, né? Mas eu também não escondo principalmente de mim. E eu faço questão de falar aqui, de abrir isso com vocês, porque se a minha versão mais nova tivesse escutado isso, teria sido de grande ajuda. E é exatamente essa a ideia desse vídeo. É como se eu estivesse contando pro meu eu do passado aí quais foram os meus principais arrependimentos. E se você já passou dos 25, tem 30, 40, seja qual for a sua idade, conta aí nos comentários quais foram os seus arrependimentos, que eu tenho certeza que a tua experiência também pode ajudar outras pessoas. E não é porque a gente está falando de arrependimentos que a gente vai fazer desse vídeo aqui um muro de lamentações. Tá? Muito pelo contrário. A ideia é aprender com eles, é ter consciência também da nossa evolução, de como a nossa mente mudou desde então. E eu quero agradecer a Rosana do canal Mais 60 porque foi vendo um vídeo dela que eu me inspirei para fazer a minha versão desse tema também. E eu vou deixar o vídeo dela na descrição, então obrigado, Rosana, um abraço. Levar a vida a sério demais. Eu sei que tem adolescente e jovem adulto por aí, né, que parece ser bem irresponsável, que parece que não leva nada a sério, mas esse não foi o meu caso. Eu comecei a trabalhar bem cedo e, cara, para ser bem sincero, eu não curti muito a minha vida de adolescente. Eu não ia em festa, tive poucas namoradas, né, eu era um adolescente bem recluso, e como eu vivia minha adolescência na era pré-internet, né, a gente precisava mais sair, né, socializar. Não era pré-internet, já tinha internet, mas era meio que pré-redes sociais. Na época, para você usar a internet, você tinha que acessar um computador, né? Não era que nem hoje, que é tão fácil assim. O máximo que a gente tinha era SMS para conversar, então a vida digital era bem menos presente. E eu sinto que eu levava a vida a sério demais, sabe? No sentido que eu era preocupado demais com o que as pessoas pensavam de mim. Eu era muito ansioso, eu era tímido, e eu lembro que isso me deixava sempre num estado de nervosismo que não me permitia curtir a vida com leveza. Eu não arriscava fazer muita coisa por vergonha, medo, e eu não conseguia levar, tipo assim, hoje eu defino que eu não conseguia levar a vida na esportiva, sabe? Tudo que eu fazia eu buscava validação nos outros, e eu tinha muito medo de não ser aceito se eu fosse eu mesmo. Qualquer situação social importava demais pra mim. Tinha uma magnitude muito grande, era muita coisa na minha cabeça. E eu sentia que constantemente as pessoas estavam me observando e me julgando. E é claro que hoje, tratando em terapia, eu entendo um pouco melhor essa fase. Eu entendo os motivos disso acontecer. Mas quem nunca pensou assim, se eu tivesse a cabeça de hoje lá naquela época, eu viveria de forma totalmente diferente. E eu me arrependo, assim, de certa forma, de não ter tido a cabeça para levar a vida de forma mais leve mesmo, na adolescência, no começo da vida adulta. Porque são fases em que a gente não tem tanta responsabilidade, né? A vida, de fato, é menos séria, se comparada à vida de um adulto, que tem muito mais responsabilidades. Então, eu poderia ter aproveitado mais essa facilidade que eu tinha para curtir mais a vida e ter me preocupado menos. E é claro que essa parte de ser um jovem responsável me trouxe diversos frutos aí muito bons, principalmente profissionais. Ser responsável é uma qualidade muito boa, né? Então, eu deixei de fazer várias coisas que poderiam ter me prejudicado se não fosse tão responsável. Mas é aquela coisa, tudo que é demais faz mal. E não é que o problema exatamente era ser responsável, né? Mas sim ser muito preocupado e levar tudo muito a sério. E eu me arrependo de não ter curtido mais aquela fase, de ter sido tão recluso socialmente, e isso tem a ver com o próximo tema, com o próximo arrependimento, que é não ter cultivado amizades. Como eu sempre gostei de ficar mais na minha, eu sempre fui de poucos amigos, e até hoje eu sou. Aquela pessoa de poucos, mas muito bons amigos, sabe? E eu acho isso muito legal, porque eu consegui desenvolver algumas amizades de qualidade. Só que conforme eu fui crescendo, eu não me preocupei muito em cultivar as amizades que eu já tinha, né? Então, com o tempo, as que ficaram foram as que realmente sobreviveram a esse meu descaso em manter amizades. Tem também aquela fase que você começa a namorar, né? E nesse processo algumas pessoas também se distanciam muito dos outros por causa disso, né? Fica ali focado mais no relacionamento e acaba negligenciando a parte das amizades. E eu não me preocupava em cultivar essas amizades porque eu sentia que isso era algo irrelevante. E não que os meus amigos fossem relevantes, não é isso. É que na infância e na adolescência, conseguir novas amizades era algo muito fácil, muito natural, né? Você está na escola lá, você sempre conhece alguém que anda com você. Tinha também meus vizinhos, né? A gente brincava muito na rua. Meio que eu não percebia que eu tinha que cultivar amizades, né? Para mim isso era algo espontâneo, natural da vida, que eu não influenciava muito. Na verdade eu nem pensava muito sobre isso, sabe? Fazer algo ativamente para que as amizades não morressem não era algo que nem passava. Era algo que nem passava pela minha cabeça. Mas na vida adulta, principalmente depois dos 25, pelo menos para mim,
ficou muito mais difícil fazer amizades. E eu não sei se é só pra mim. Não sei se você percebeu isso também. É muito mais difícil e requer que você seja muito mais proativo para manter. Eu não sei se é só da questão de idade ou se é algo do nosso tempo, de como a gente se relaciona, da influência do mundo digital nisso. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, sobre a importância da amizade, né? Sobre o papel da amizade na vida adulta e como a falta das amizades pode influenciar na nossa saúde mental. Vou deixar o link aí na descrição, tá bem legal o vídeo. Mas então, apesar de eu ter mantido algumas poucas amizades aí que sobraram dessa época, eu me arrependo de ter, assim, entre aspas, perdido outras, né? De não ter cultivado boas amizades aí de outras épocas e que por questões da vida a gente vai se distanciando, né? E, enfim, esse aí é um dos arrependimentos, algumas boas amizades que eu poderia ter cultivado melhor. Não me cuidar. Cara, se alguém um dia vier com um papo pro teu lado assim, fica um ano parado, descansando, cara, não cai nessa aí. Depois que eu fiz o serviço militar obrigatório, isso em 2014, eu caí nessa aí. Como era tiro de guerra, né, e não quartel, a gente entrava 4h30, 5 horas da manhã, e saía lá entre 7h30 e 9 horas. Então eu saía do tiro de guerra, passava em casa, tomava um banho e ia pro trabalho. Ficava no trabalho o dia inteiro, dava 6 horas da tarde, ia para casa, comia alguma coisa, 7h30 tava lá na faculdade, isso até 11, até chegar em casa ali perto da 11h30, meia-noite. Então essa foi a época aí mais corrida da minha vida. Foi um ano bem cansativo, né? Eu dormia bem pouco. Mas aí quando eu terminei, né, de servir, eu caí nessa besteira aí de, não, vou ficar um ano parado só descansando, né? Na verdade, só trabalhando e fazendo faculdade e nada mais. Mas aí eu falei, não, vou ficar fisicamente parado esse ano, né? Porque até então eu sempre tinha sido uma pessoa ativa fisicamente, né? Sempre fiz esportes, comecei inclusive a fazer musculação com 14 anos, só que eu não continuei. Se eu tivesse continuado, hein? Não tivesse parado nunca. Imagina? Tá aí um outro arrependimento. Mas enfim, daí eu sempre estava fazendo alguma coisa, sempre começava a musculação e parava, mas era sempre ativo até ali os 18, 19 anos. E aí, depois que eu terminei de servir, esse um ano que eu falei que eu ia ficar parado, se tornaram 7 anos de sedentarismo. E cara, foi difícil sair dessa. Porque na verdade, é maravilhoso você ficar sem fazer exercício, você ficar sem fazer nada. É muito gostoso, porque o nosso corpo foi feito para economizar energia, para armazenar o máximo de energia possível, né? Porque é um corpo que está adaptado a uma realidade de milhares de anos atrás. E aí, sedentarismo, má alimentação, consumo de álcool, tudo isso aí foi muito prejudicial para mim, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Porque a gente não foi feito para ficar parado dentro de casa. Então, essa parte de se movimentar faz muita falta psicologicamente também. Inclusive, tem estudos aí que demonstram a relação de sedentarismo e depressão em homens. Mas graças a Deus, aí há 2 anos e meio atrás, eu comecei a treinar, né? E pretendo não parar mais aí pro resto da vida, até onde eu puder. Mas aí também isso tudo me motivou a melhorar a alimentação, reduzir o consumo de álcool, né? Porque influencia nos resultados. Minha noiva também entrou nessa comigo, então hoje a gente treina junto, conversa sobre isso junto. Inclusive, se você tem problema aí de desistir de exercício ou desistir de qualquer projeto aí na sua vida, eu fiz um vídeo que pode te ajudar com isso. Que é esse vídeo aqui, ó, o vídeo que eu postei antes desse que eu tô fazendo agora, como parar de desistir do que você começa, um guia prático. Então caprichei bastante para te ajudar nisso. Coloquei todas as minhas experiências aí dos últimos 5 anos em não desistir das coisas e eu acho que vale a pena se você tem esse tipo de problema. Então se cuidar aí em geral foi algo que eu fui entendendo a importância do que dos 25 para cá ficou mais visível isso para mim. Tanto de saúde mesmo, quanto de estética também, de aparência. Que eu aí no auge da minha ignorância, achava que era fútil, que era coisa fútil, né? Era motivo de piada. Mas hoje eu vejo como as coisas mudaram, né? Como a minha visão sobre autocuidado mudou, como a visão geral sobre autocuidado masculino mudou também. Porque eu vi o efeito que isso teve em mim, na minha autoestima, na minha percepção de valor sobre mim mesmo. Eu sinto que esse ato de cuidar de mim mostrou pra mim mesmo que eu tenho valor, sabe? É uma coisa até difícil de explicar, mas só de eu me dar o direito de fazer isso por mim, me fez eu me enxergar com mais valor. É tipo, sei lá, por exemplo, um objeto que você estima, você cuida dele porque você gosta dele. Eu cuido de mim porque eu me amo, tá ligado? E autocuidado também tem a ver com saúde, né? Não só saúde física, mas a saúde psicológica também. E também passa por essa parte estética, por que não? E uma coisa que casou bem com o momento assim foi eu também
buscando me entender melhor na questão de roupas, assim, sabe? Eu me interessando por me vestir melhor. Mais ou menos em 2021, eu comecei a gostar de moda minimalista e foi mais ou menos nesse período também que eu conheci a marca que ia ser a minha preferida e para minha alegria se tornou a principal parceira aqui desse canal, já faz mais de 3 anos, a Insider Store, que é uma marca brasileira que faz roupas feitas para durar, com foco em moda minimalista, tecnológica, sustentável. E cara, ter a Insider assim junto comigo para montar o meu guarda-roupa minimalista aí ao longo dos anos foi algo assim incrível demais, porque deu para ver na prática a qualidade das roupas deles, que na minha opinião é assim, para o meu gosto é a mais importante, que é ver que as roupas realmente são feitas para durar. Mesmo com o passar desses anos, as roupas não desbotam, não perdem o caimento. E você sabe que isso é uma coisa muito incomum na moda atual, roupas feitas para durar. Além de terem tecnologias que facilitam muito a vida da gente, né? Por exemplo, você não precisa passar uma roupa da Insider. É só colocar isso aí que ela desamassa no corpo em poucos minutos. Também tem tecnologia anti-odor. Elas também são roupas com estilo atemporal aí, que elas não vão durar só porque o material é bom ao longo dos anos, mas também por conta desse estilo que sobrevive às tendências. Essa daqui, por exemplo, que é a oversized, né, que tem um corte diferente, que é o corte oversized. Você pode tanto usar ela numa ocasião que você quer ir mais simples, ou que você quer já ir mais elegante. Uma coisa que eu sou apaixonado nas roupas da Insider é essa simplicidade. Né? A elegância da simplicidade das roupas. Mas é claro que essa daqui é só uma das peças da Insider, né? Tem uma linha enorme, masculina e feminina. Eu vou deixar o link no comentário fixado para você conhecer toda a linha. Tem casual, underwear, linha esportiva. E é claro que não ia faltar um cupom de desconto para quem é inscrito aqui do canal, né? Se você usar o meu cupom que está aí na tela, que é o Junior12, você ganha um descontão. E ainda apoia o canal, porque é desse jeito que a Insider sabe que você veio daqui. Então o link está na descrição e no comentário fixado. Não ter seguido o caminho que eu queria seguir, mas sim o que me mandaram. Esse aqui eu não sei se eu posso chamar de arrependimento, porque no fim deu tudo certo e ajudou a me construir como pessoa. Mas como eu falei lá no começo, né, eu fui do tipo adolescente responsável, né, e tudo mais. Tem muitos casos em que os adolescentes não escutam as pessoas, né, não escutam os mais velhos, né, eles querem fazer o contrário. E eu fui o oposto, né, escutei demais os outros, pessoas mais velhas que me diziam o que eu tinha que fazer. E é claro, né, eu estava perdido, iniciando a vida adulta, então fazia sentido eu fazer isso. Então eu segui o que me diziam que ia dar certo. Fiz a faculdade que me disseram que seria melhor e não a que eu queria fazer. Segui a profissão que diziam que ia dar um bom futuro para mim e não a que tinha a ver com a minha pessoa. E como eu falei, né, eu comecei a trabalhar bem cedo. Com 13 anos eu já trampava informal. Com 16 eu já virei estagiário numa empresa. E o resultado é que com 19 anos eu já estava ficando doido. Eu dou risada agora, mas na época, para um piazinho de 19 anos, foi complicado. Eu comecei a ficar rapidamente depressivo por seguir um caminho que não tinha nada a ver comigo. E eu tive que jogar tudo pro ar e recomeçar. Mesmo em meio a dificuldades, eu tive que fazer isso. Mas eu agradeço muito por eu ter feito isso, por tudo isso ter acontecido comigo. Porque eu poderia ter construído toda uma vida com base nisso. Imagina eu, sei lá, com 35 anos, percebendo que nada daquilo era o que eu queria, nada daquilo que eu tinha construído tem a ver comigo. Aí já seria outros 500, né? Daí para mudar de rota é muito mais difícil, ainda mais se eu tivesse filhos. Então por isso que eu digo que não é exatamente um arrependimento, porque no fim acabou dando certo. No fim acabou me mostrando muita coisa, me mostrando quem eu não era. Mas se eu não tivesse mudado de rota tão cedo, aí sim, provavelmente se tornaria um desses baita arrependimentos aí que as pessoas carregam. Não ter guardado dinheiro. Como eu trabalho desde cedo, né? Eu tinha como guardar pelo menos um pouquinho de grana ali. A partir dos 16 anos eu tinha 50, 100 reais, eu conseguia guardar. Porque quando eu morava com os meus pais, eu ajudava pagando conta, mas sempre tinha um espaço para guardar. Nem que fosse 50 conto, mas eu não guardei. E acabou que eu saí de casa com 23 anos, né, sem um puto no bolso, assim, com a mão na frente e outra atrás. E naquele momento eu já me arrependi. Falei, nossa, podia ter guardado um dinheiro, isso ia me ajudar muito nesse momento. E eu fiz as contas. Se eu tivesse guardado todo mês 100 conto, dos 16 aos 23 anos, nessa data que eu saí de casa, eu teria exatamente R$ 8.400. Isso só guardado, né? Imagina se tivesse rendendo ali uma CDIzinha. Então isso teria me ajudado muito, mas não, eu fazia questão de gastar absolutamente tudo todo mês. Mas, hein, quais são os seus arrependimentos? Fala aí pra mim o que você faria diferente na tua vida, porque eu tenho certeza que a tua experiência aí tem muito a ensinar pra galera. E porque eu também tô curioso para saber. E também eu queria uma ajuda sua. Clica no link do comentário fixado para você conhecer toda a linha da Insider. Sabia que só de fazer isso você já me ajuda?
E é claro, se você for comprar, não deixa de usar o meu cupom Junior12 para você ganhar desconto e para Insider saber que você veio daqui. Bom, você é muito gente boa, mas eu tô indo para lá, beleza? Falou, até mais!